e foi-se chegando ao filisteu. O versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Meus queridos, eu quero nessa noite pensar com vocês em um tema em conexão com aquilo que está sendo proposto aqui nessa campanha, que é Derrubando os Gigantes, no século 21. E eu quero falar aqui, irmãos, sobre as 5 táticas de guerra para derrubar o gigante. Amém? Nós vamos falar, serei breve, 5 táticas de guerra para derrubar o gigante. Nenhum atleta vencedor, ele chega a conquistar medalhas ou troféu, sem antes ter um preparo, sem antes ter um período de dedicação, de treinamento, de renúncia. Para um atleta alcançar conquistas, ele tem toda uma preparação física, uma preparação psicológica, e alguém ali ensinando, treinando, um líder, um treinador. E esse atleta, ele vai para as suas competições, seja qual for ela, né? São várias modalidades de atletismo, mas qualquer campeão, irmãos, houve um sacrifício antes de conquistar a vitória. Houve períodos de renúncias, teve que abrir mão de muitas coisas para conquistar vitória. Quando nós olhamos para o texto bíblico e para a vida de Davi, nós vamos observar algumas coisas interessantes. E ele não foi direto já ao gigante e derrubou o gigante, não. Houve por trás e no decorrer da vida de Davi, mesmo ele sendo de pouca idade, houve uma construção para vencer inimigos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos algumas coisas interessantes. Vamos falar aqui a primeira tática que nós encontramos na Bíblia, que Davi, ele usou. Primeira coisa, a Bíblia diz que Davi, ele era pastor de ovelhas. E Davi, ele estava no campo, apacentando as ovelhas do seu pai. Quando o profeta Samuel, ele foi na casa de Jessé, no capítulo 16 de 1 Samuel, que ele foi ungir um dos filhos de Jessé a rei. Os irmãos conhecem bem a história. Vocês vão perceber que Davi não se encontrava na casa, somente os irmãos de Davi. Davi estava onde, irmãos? No campo. Então a primeira tática para você derrubar um gigante, nós podemos apelidar de lugar secreto. Davi estava em um lugar secreto.
em um lugar distante, em um lugar aonde ninguém estava observando. Todo mundo estava no banquete, na casa do pai, recebendo o profeta. E Davi estava onde? Lá no campo, sozinho. Mas o lugar secreto, o lugar onde Davi estava, ele estava sendo treinado para ser honrado em público. Quem dá ênfase ao lugar secreto, Deus honra em público. Quem desfruta de um lugar secreto, Deus dá vitória em público. Enquanto os irmãos de Davi estavam preocupados em serem consagrados a rei, Davi estava lá no campo, vencendo o urso, vencendo o leão, e ele mesmo disse: foi Deus que me livrou da boca do leão, foi Deus que me livrou do urso. Então Deus estava habilitando Davi no lugar secreto. Glória. O lugar secreto vai te fazer forte, para quando você estiver diante do gigante, você já vai ter força, inteligência para derrubar o gigante. Mas aonde você vai encontrar isso? No lugar secreto. Porque tem pregadores, irmãos, que são bem-sucedidos nos seus sermões, porque antes de subir num púlpito, eles passaram um período no lugar secreto, orando, lendo, estudando, consagrando. Porque tem adoradores, cantores, que quando eles pegam o microfone e eles vão louvar ao Senhor, o céu se abre, Deus visita a igreja, porque antes deles chegarem aqui, eles passaram um período no lugar secreto. O lugar secreto, Deus te faz forte. No lugar secreto, Deus te visita. No lugar secreto, Deus derrama unção, poder sobre a tua vida. Enquanto os irmãos de Davi achavam que eram grandes, que podiam e faziam, Davi estava sendo ali estruturado no lugar secreto. Davi estava sendo treinado no lugar secreto. Davi estava adquirindo força, estratégias no lugar secreto. Então a primeira tática para você derrubar um gigante é você entrar no lugar secreto. Glória. Sabe aquele quarto onde ninguém está te vendo orar? É o seu lugar secreto. Aquele lugar de intimidade, que você sente Deus, que Deus fala contigo. Tem métodos que nós nunca podemos mudar. Um deles é isso, lugar secreto. É oração, é o quarto da oração, é o quarto de guerra. É lá que Deus vai te habilitar para você vencer. Glória. Segunda tática. Quando o profeta Samuel, ele estava na casa de Jessé, e os irmãos de Davi, Eliabe, Samá, Abinadab, passaram, e nenhum deles foram escolhidos para ser consagrado, ungido a rei. O profeta perguntou: acabaram-se os jovens? Aí eles disseram: não, falta um, está lá no campo, está lá no lugar secreto. Então manda chamar, porque ninguém vai se assentar à mesa. E aí mandaram chamar Davi. E quando Davi chegou, Deus falou ao coração do profeta Samuel: é esse que eu tenho escolhido. E o que ele fez? Ele pegou o seu vaso, o seu chifre, e ele derramou óleo e ungiu a Davi. Segunda tática, unção. A unção vai te proporcionar vitórias diante dos gigantes que surgem. Antes de Davi ir para a batalha, ele foi ungido. Ele recebeu uma unção. O que é unção? A unção é o derramar do óleo sobre a cabeça de alguém com
um propósito, uma finalidade especial. Um exemplo, no Antigo Testamento, reis eram ungidos, sacerdotes eram ungidos, profetas eram ungidos. Então a unção era derramada com um propósito, com uma finalidade especial. Se Deus estava ungindo a Davi, havia um propósito na vida de Davi. A unção, ela simboliza a capacitação. Quando Deus ele derrama unção sobre a tua vida, é porque Ele está te capacitando para algo. Quando o apóstolo Paulo, não querendo fugir do texto, ele pede para Deus tirar aquele espinho da carne, o Senhor responde a ele e fala assim: a minha graça te basta. A palavra graça ali no grego significa capacitação espiritual. É como se fosse unção. A minha unção, a minha graça te basta. Eu não vou tirar o espinho, mas eu vou derramar graça, poder sobre a tua vida, para você vencer, para você superar. Então, perceba uma coisa, que para você vencer, para você derrubar o gigante, nós precisamos de unção. Um pensador, ele disse que unção serve para 3 coisas. Primeiro, ele disse que a unção é para você fazer, ou é para você ser, aquilo que você nunca seria. Segunda coisa, ele disse que a unção é para você fazer, ou você ter, o que você nunca teria. Terceira coisa, ele diz que a unção vai fazer você chegar onde você nunca chegaria. Então o que vai fazer a diferença em nossas vidas? É a unção. É a unção. É o revestimento que vem da parte de Deus. O que nós precisamos essa noite receber essa unção da parte de Deus. A unção quebra o jugo. A unção levanta aquele que está caído. A unção coloca de pé aquele que está caído. E nessa noite Deus ele tem uma unção para derramar sobre a tua vida, sobre a tua cabeça. Glória. O salmista dizia: unge a minha cabeça com óleo. A tua cabeça, ela será ungida nessa noite, com óleo que vem do céu, com óleo que vem de Deus, para você vencer os gigantes, que se apresenta no teu caminho, que se apresenta na tua caminhada. Deus vai derramar unção, e você vai vencer. É uma unção de ousadia, é uma unção que vai te dar autoridade. A unção faz a diferença. Certa feita, alguém chegou a um pastor, disse assim: pastor, o que é unção? Aí o pastor respondeu assim, unção é o seguinte: unção é, uns são, outros não. Isso é unção. Sabe o que faz a diferença no trabalho? É a unção. É diferente um líder que trabalha com unção, que lidera com unção. No departamento que Deus te colocou, que às vezes vem os problemas, as dificuldades, os conflitos, e você não sabe o que fazer, você precisa buscar a unção. A unção vai te dar autoridade para você pregar, para você abençoar, para você profetizar. É diferente um crente que tem unção, irmãos. É diferente um líder que tem unção. E tem muitas pessoas perdendo a batalha. Tem pessoas se rendendo aos pés do gigante, porque não tem coragem de buscar essa unção. Mas Deus nessa noite,
Ele está com as mãos estendidas sobre esse lugar, e Ele está dizendo: eu tenho unção para a minha igreja, eu tenho unção para o meu povo, eu tenho unção para a minha igreja. A unção faz a diferença, irmãos, coisa tremenda. Então Davi, ele foi ungido, Davi estava debaixo de uma unção, Davi estava sendo movido por intermédio de uma unção. E essa unção era tão extraordinária, que a Bíblia diz que quando o espírito mau da parte do Senhor, ele alcançava Saul, e aquele espírito deixava Saul perturbado, o rei Saul ficava perturbado, e aí alguém mandou chamar um tocador. Chamaram quem? Chamaram Davi. E Davi foi com a harpa tocar, e a Bíblia diz que todas as vezes que Davi tocava, aquele espírito mau se afastava de Saul. Mas não era a harpa, era a unção que estava sobre a vida de Davi. Era a unção, era a presença de Deus que estava sobre a vida de Davi, que faz toda a diferença. Toda a diferença, irmãos. Satanás, ele quer ocupar territórios. Satanás, ele quer destruir famílias, quer falir empresas, quer acabar com teu casamento, quer jogar teu filho nas drogas. E a gente vai deixando, a gente vai reclamando, a gente vai lamentando, a gente vai deixando. Não, pode levar embora, esse gigante pode acabar com tudo. A gente vai ficando intimidado. Mas quando nós chegamos diante de Deus e dizemos: Deus, eu preciso de unção, é diferente. Você não entrega de mão beijada a tua casa, você não entrega de mão beijada a tua família. Deus está dizendo: eu vou te ungir essa noite, porque essa batalha você não perde. Essa batalha você não perde, porque está chegando unção da parte de Deus. Quem crê? Está chegando unção da parte de Deus. Levante a tua mão um pouquinho para adorar, porque Deus está dizendo: eu vou ungir a tua vida, eu vou ungir a tua casa, eu vou ungir a tua família. Haverá unção da parte de Deus. Unção. Está vindo aí alguém ungido, está vindo aí alguém que traz o céu para a terra. Está vindo aí alguém que quando entra na empresa, aquele espírito de falência, ele não resiste, porque tem um ungido trabalhando lá. Glória, glória. Há algo de Deus na tua vida. Eu vim como profeta para dizer para a tua vida que existe algo de Deus na tua vida. Talvez você entrou aqui cabisbaixo, entristecido, se sentindo um ninguém. Mas eu olho para a tua vida e eu vejo uma unção de Deus. Sabe por quê? O inimigo não consegue tocar em ti, porque você é ungido de Deus, ungida de Deus. E para vencer o gigante, nós precisamos de unção. Unção, glória. Unção. Não tem outro caminho. É a unção que nos coloca em lugares altos. É a unção que nos destaca. É a unção. Não são os diplomas. Não é o nosso autoconhecimento. Não. É a unção. É a unção, glória. É a unção. Terceira tática que Davi ele tinha, era a tática da versatilidade. O que é versatilidade, pastor? É ser versátil, é ter várias habilidades. Observe, Davi, ele era pastor, Davi era músico, era pajem de armas, Davi era poeta, compositor, Davi era rei, Davi, o texto diz que ele era homem de guerra, Davi era entregador de marmita. O pai dele não disse: vai lá, Davi, leva alimento para os seus irmãos.
iFood da época. Olha as habilidades que Davi tinha. Ele era versátil. Ele tocava, ele guerreava, ele apacentava, foi ungido a rei. Queridos, para derrubarmos gigantes, nós precisamos ter essa mentalidade de ser versátil. Versátil. Às vezes a gente cresce só em uma área, e nas outras áreas nós vamos perdendo. Nas outras áreas o inimigo vai ganhando campo, espaço, porque nós não nos habilitamos, não buscamos um conhecimento, ficamos ali em só uma visão, não abrimos a nossa visão. O bispo T.D. Jakes, ele diz assim que quanto mais o líder ele é aberto, mais Deus usa. Quanto mais ele amplia a sua visão, mais Deus usa. Davi era versátil. Eu me lembro que um dia desses, eu estava no sacolão, fui comprar umas frutas, e eu peguei uma manga, e eu estava escolhendo a manga, e eu peguei assim, e um lado da manga estava maduro. Aí eu virei ela assim, o outro lado estava verde. Aí eu virei ela de novo, o outro lado estava podre. Um lado maduro, um lado verde e outro lado podre. Aí o Espírito de Deus falou no meu coração: assim tem muitos. Amadurece de um lado, estão verde de outro, e outro lado já estão apodrecidos. Sabe aquele crente que se tornou maduro em uma área, mas em outra área ele é verde ainda, é imaturo. Em outra área ele aprendeu tanto, ele cresceu tanto que ele está se apodrecendo agora. Se tornou um autocrítico. Nada está bom, a igreja não está boa, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Está apodrecendo. Então tem crente que ele é assim, ele desenvolve bem no ministério, mas às vezes na família, deixa a desejar. Tem irmãs que são uma bênção de Deus, são ótimas mães, mas quando chega no lado de ser esposa, às vezes o marido fica ali, bem acuado, e a atenção maior ao filho, e o marido de lado, ou às vezes a atenção maior ao marido e o filho de lado. Tem pessoas que desenvolvem numa área e não em outra. E aí a gente vai perdendo em algumas áreas da nossa vida, nós vamos perdendo, o gigante vai vencendo. E aí quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos com Davi, que ele era versátil, ele tinha habilidade. Eu sou homem de guerra, eu vou treinar aqui, eu vou vencer isso, mas eu sou rei também, eu preciso aprender a governar, mas eu sou músico também, e ele foi desenvolvendo várias habilidades. Triunfamos em uma área e na outra nós estamos perdendo. E Deus nos trouxe aqui essa noite para abrir a nossa visão nessa questão, porque Deus quer te abençoar em todas as áreas. A bênção de Deus, ela é sem medida, ela é transbordante, ela é recalcada. E tem pessoas que entraram nesse culto, que o Espírito Santo está falando ao meu coração, que ele precisa visitar algumas áreas da sua vida, ele precisa tratar em algumas áreas da sua vida. Glória. E é por isso que ele te trouxe aqui essa noite, porque Deus vai te habilitar, você vai aprender a fazer coisas que você não fazia. Essa pandemia, muitas pessoas começaram a se reinventar, há um propósito nisso. Então você não vai ficar atada não, a palavra de Deus ela está vindo para desatar a sua vida, para quebrar as correntes. Deus vai abrir porta, e você vai passar, glória.
aquilo que estava travado, aquilo que foi neutralizado na tua vida. A palavra de Deus nessa noite está vindo ao teu encontro. Deus está te habilitando, glória. Pastor, estou querendo mudar de profissão. Pastor, estou com um projeto aí. Deus vai te habilitar. Deus vai te habilitar, irmãos. Porque Deus ama pessoas corajosas. Deus ama pessoas que têm ousadia. Você pode ver Davi. Se você pegar os homens que havia em Israel, Davi, coitado, irmãos. Davi ficava ali no último da fila. Mas Davi tinha uma coisa que eles não tinham. Davi tinha coragem. Davi tinha ousadia. Davi enfrentava. Davi não fugia da batalha. Então tem crente aqui que você se sente que não é habilitado. Pastor, eu não tenho essa capacidade intelectual. Pastor, eu não sei, mas eu quero, há um desejo, meu coração está ardendo. Deus está dizendo, estou abrindo a porta. Deus está dizendo, dá o primeiro passo que eu vou mandar recursos. Glória. Ele vai mandar recursos. Porque Deus está colocando a chave de uma empresa na mão de alguém aqui essa noite. Oh, glória. E vai ser coisa grande. Você disse, pastor, eu quero mexer na área da alimentação. E Deus está dizendo, estou colocando a chave desse restaurante nas tuas mãos. Pode receber, porque Deus vai te honrar na terra. Deus vai te honrar na terra. Glória, eu sinto Deus aqui. Deus está abrindo novos horizontes. Deus está abrindo caminhos, glória. Há uma graça de Deus essa noite. Há uma presença de Deus essa noite nesse lugar. Deus está dizendo, essa noite eu desci nessa casa para honrar uma família. Nessa noite eu desci nessa casa para honrar alguém. É noite de honra. Aonde há vergonha, o Senhor está dizendo, haverá dupla honra da minha parte. Assim diz o Senhor. Versatilidade. É Deus que está colocando esses projetos no teu coração. Você mexia com outras coisas e Deus está te habilitando para algo novo. Davi era versátil. Quarto ponto. Davi, ele não deixava ser levado ou derrotado pelo grito. Quarta tática de guerra que Davi utilizou: ele não perdia no grito. Como assim, pastor? Isso está na Bíblia, tá? Quando o gigante Golias se apresentou diante do exército de Israel, Golias, irmãos, ele tinha quase 3 metros de altura. Fora a sua armadura, couraça, lança, o peso que tinha, a estrutura. Golias era o maior guerreiro da Bíblia, em estrutura. Fora que ele ainda tinha um escudeiro que ia na frente. Golias se apresentava diante das companhias de Israel e gritava: tem algum homem aí para me enfrentar? Tem algum homem aí para acabar comigo? Quando Golias gritava, irmão, só via camarada correndo de medo. Golias se apresentava e gritava, o exército corria. Estava vendo camarada correndo para um lado, se escondendo. Ele nem ia para a batalha, ele só gritava. Ele ganhava no grito. Meu Deus. Eu lembro que tinha um repórter chamado Gil Gomes, os antigos lembram. Ele dizia assim, ó: brasileiro só ganha no grito. Eu não sei se Golias era brasileiro, mas ele ganhava no grito.
Ele gritava, os camaradas tremiam e corriam. Ele foi usar essa tática contra Davi. Davi não deixou ser levado. Porque, irmãos, o grito, ele promove uma tortura psicológica. Tem assaltantes que roubam as pessoas só no grito. Ninguém deve reagir a um assalto, ninguém. Mas os irmãos sabem que existe assaltante que ele finge que está armado e ele grita: é um assalto, vai, vou te matar. Aí a pessoa já entrega celular, carteira. O cara às vezes não estava com nada lá, irmão. Estava com um prendedor de roupa aqui na pessoa. Mas o grito promoveu uma pressão psicológica, uma tortura psicológica. E Golias, ele tinha essa inteligência de torturar o povo de Israel no grito. Mas com Davi não funcionou. Davi não deixou ser levado pelo grito. Glória. Quantas vozes estão dizendo que você vai perder? Quantos gritos estão aí zunindo nos seus ouvidos, dizendo que acabou, que não tem jeito. Mas uma das armas, uma das táticas que Davi utilizou é não deixar ser levado pelo grito. O grito de Golias não vai te derrotar. Você entende isso? O grito do inimigo não vai te derrubar. Eu me lembrei uma certa feita, houve uma ordem judicial para uma reintegração de posse de terra. E os policiais, com aquela ordem, cumprindo a sua profissão, seu papel, eles foram naquela área, naquela comunidade, e foi ali a tropa de choque, junto com eles uma escavadeira, e eles foram com aqueles escudos, batendo, com cacetete batendo, e a escavadeira vindo, e quando a tropa chegou ali, irmãos, havia algumas pessoas, famílias naquela terra ainda, e as famílias começaram a sair das suas casas, pegaram os seus filhos, saindo, botijão de gás, correndo, pegando o que podia pegar, o que conseguia pegar, e a escavadeira vindo, derrubando tudo, e aqueles policiais invadindo, batendo, e muitas famílias saindo ali desesperadas. Irmãos, de repente, aquela tropa de choque, que estava simplesmente fazendo o papel, a profissão deles, cumprindo ali uma ordem, eles batendo aquele escudo, eles chegaram na última casa, e na última casa, havia ali uma família muito humilde, uma família muito simples, e quando eles chegaram diante daquela casa, saiu uma senhora, uma jovem senhora, com um garoto de 7 anos, o garoto, ouvindo aquele barulho da escavadeira, ouvindo o barulho daqueles escudos batendo ali com cacetete, os gritos de pessoas correndo desesperadas, aquele garoto sai da casa junto com a mãe, e aquele garoto olha para aquele exército de policiais, e aquele garoto levanta a mão e começa a cantar um hino antigo que se cantava nas igrejas: quem pode livrar como o Senhor, Ele é poderoso para me guardar,
E os policiais marchando e aquele garoto cantando: quem pode me livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar quando os meus inimigos se levantarem contra mim. O Senhor estendeu tuas mãos para mim e me deu a vitória. E os policiais ali ouvindo o garoto cantar, e o garoto cantando com autoridade, cantando com ousadia, descendo a lágrima do olho do garoto, e aqueles policiais pararam. A escavadeira parou. Aquele operador da escavadeira disse: eu não consigo ir naquela casa, eu não consigo derrubar aquela casa, eu vou embora. Um outro policial começou a chorar e disse: não, eu não consigo chegar perto dessa casa, eu não consigo chegar perto dessa família, eu vou me embora também. Glória. O outro policial disse: eu também. O outro: eu também. Não consigo tocar nessa casa. E o garoto cantando: quem pode livrar como o Senhor? O inimigo não vai te vencer no grito. Alguém lançou uma palavra de derrota sobre a tua vida. Alguém lançou uma palavra de maldição sobre a tua vida. Alguém disse que você não seria ninguém, mas nessa noite Deus está dizendo: você não será vencido pelo grito do inimigo, porque maior é o Senhor que está na tua vida, maior é o Senhor que te chamou, maior é o Senhor que te amou primeiro. Você está aqui hoje assentado na mesa com os príncipes de Deus, porque Deus tem algo na tua vida, Deus tem um projeto na tua vida, Deus tem uma obra na tua vida, e nenhuma maldição vai prevalecer. E se existe alguma maldição nessa noite, está sendo quebrada, está sendo quebrada, está sendo quebrada pelo poder do nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. A Bíblia diz em Lucas 1,37, pois para Deus nada é impossível. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, bem presente na hora da angústia. Ele é o teu socorro, Ele é o teu socorro. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nisso. Teve um pastor que estava na África, e esse pastor, ele foi ali acometido de um câncer, e o médico disse para ele: olha, você só tem 6 meses de vida. Volta para a tua família, volta para a tua terra natal, porque daqui 6 meses você vai morrer. Aquele pastor era um pastor missionário da Europa, fazia missões na África. Ele voltou para a Europa, se despediu da igreja, a igreja chorou, foi aquela coisa triste, terrível. E quando ele chegou na Europa, no seu país de origem, ele estava orando, dizendo: Senhor, eu vou falecer daqui uns meses, já fiz o ministério, já cumpri minha chamada, apacentei, ganhei almas, mas eu não queria morrer, Senhor. Aí o Espírito Santo falou no coração dele: leia Isaías 53, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o seu castigo que nos traz a paz. E ele começou a ler aquele texto, e o Espírito Santo falou no coração dele: agora profetiza em voz alta. Ele levantou da oração, ele abriu a Bíblia e ele começou a declarar: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele começou a gritar, ele começou a proclamar. Sabe o que aconteceu? O câncer desapareceu, ele foi curado. Daqui a pouco ele voltou para a África e continuou fazendo o trabalho
trabalho do Senhor. Sabe o que é isso? O diabo não vai te vencer com grito, porque o maior grito é o grito do adorador, o maior grito é o grito do vencedor, o maior grito é o grito daquele que o Senhor chamou para vencer. Então nessa noite, se você quiser gritar um grito de vitória, um brado de vitória, pode aplaudir, pode bradar. Ele não vai te vencer, 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 ele não vai te vencer. Pode dar um brado de vitória, porque ele não vai te vencer. Diga para alguém, ele não vai te vencer. Não vai te vencer. Não vai te vencer. Porque você está debaixo de uma palavra profética. Outro dia eu estava na igreja. Chegou uma notícia de uma irmã. Estava na UTI. E a família disse assim: ó, pastor, já eras. O médico disse para a gente já procurar a funerária, porque já eras. Ela vai falecer, o coração está bem lento, as batidas, está fraca, está morrendo, pastor. Eu ouvi aquilo, e essa irmã recebeu ainda umas profecias dizendo que haveria morte. E eu estava em casa depois pensando naquilo, sentado no sofá, e de repente, irmãos, na minha frente eu tive uma visão, de olho aberto. Eu tive uma visão como eu estivesse olhando para vocês. E a visão era, eu vi aquela irmã numa maca, numa cama de hospital, mas aquela irmã levantando assim. Aí o Espírito de Deus falou: não é tempo de morte, vai lá. Eu liguei para a família e falei: nós vamos ao hospital hoje. Peguei um óleo, coloquei no bolso e nós fomos. A jovem falou: não, pastor, já eras, não, vou lá. Eu estou debaixo de uma palavra profética. Eu estou diante de uma direção de Deus, de uma visão de Deus. Eu vou. E nós fomos. Quando chegamos lá, aquela irmã na UTI, desenganada, e eu peguei aquele óleo e ali fui. Eles deixaram eu entrar. Entrei, comecei a orar. Na hora que eu coloquei a mão na testa dela com óleo, Deus visitou ela. Ela não falava, não estava comendo. Na hora que coloquei a mão, o Espírito de Deus visitou ela. Ela começou a falar em línguas estranhas. Eu tomei um susto. A família começou a chorar. Os enfermeiros: o que está acontecendo? E ela começou a falar em línguas estranhas. Ela estava desacordada, mas ela foi acordada pelo Espírito de Deus. Glória. E daqui a pouco terminamos de orar. Ela acordou e levantou e disse: eu quero comer. Glória. Não era tempo de morte, ela sobreviveu. O inimigo quer colocar um ponto final, aonde Deus está dizendo, não é uma vírgula. Ele insiste em colocar um ponto final, e Deus está dizendo: é uma vírgula. A tua história continua. A tua história continua. Você pode ter perdido alguma coisa nesse ano. Nesse ano talvez você perdeu alguma coisa. Talvez esse ano foi um ano difícil para você. Mas Deus está dizendo: está chegando algo novo. Se está saindo isso, é porque está vindo algo grande, algo novo. Você precisa crer nessa palavra. Você precisa acreditar nisso, porque Deus está dizendo: está vindo algo grande da parte dele para a tua vida. Davi não perdeu no grito. Mas vamos para a última tática. Porque quantas pedras Davi pegou, irmãos, e levou para a batalha? Quantas pedras? 5. Só que Davi só usou uma. Ele levou 5 pedras. E ele só usou uma na hora ali. E qual pedra foi? Porque quando ele foi para a batalha, ele disse que ele iria até o gigante em nome do Senhor. A última tática de Davi é ir para a batalha contra o gigante em nome do Senhor. Você precisa colocar o Senhor na frente. Pastor, mas as outras táticas, existe armas de defesa e existe arma de ataque. Se você estudar
a armadura que Paulo fala em Efésios capítulo 6, você vai perceber que ali as armas que Paulo, ele fala, eram mais armas de defesa do que de ataque. Escudo, defesa. Coraça, defesa. Sandálias, defesa. Cinturão, defesa. Espada, ataque. Espada do Espírito, ataque. Então, Davi, para se defender, ele teve várias táticas, mas para ele atacar, só basta uma. Qual? Em nome do Senhor. Você está entendendo? Que você pode ter toda a capacidade intelectual, você pode ter todo o recurso financeiro, e se você colocar o Senhor lá atrás, você perde a batalha, o gigante derruba. Então Davi, super inteligente, ele disse: eu vou, mas eu vou não no meu nome, não no nome do rei Saul, eu vou em nome do Senhor, porque Ele é o Senhor da guerra. Então ele colocou o Senhor na frente. Glória, que coisa tremenda. 4 pedras ficou com ele, né? Mas a 5ª pedra, ele agora vai lançar, ele vai jogar, e essa pedra, ela está indo direcionada pelo Senhor. Então quando Golias vem para a batalha, ele coloca na funda, ele prepara aquela pedra, e ele joga, lança a pedra, ela pega bem na testa de Golias. É interessante que Golias não cai para trás, ele cai para frente, em forma de adoração, glória. Ele cai, irmão, com a cara no chão. Por quê? Porque ninguém mexe com o Deus dessa igreja, ninguém mexe com o ungido de Deus. A pedra foi, derrubou o gigante. Olha que coisa tremenda. O Davizinho, aquele jovem que ninguém dava nada, mas ele tinha habilidades extraordinárias. Você sabia que existe algo de Deus na sua vida? Às vezes você não tem percepção, você não entende, você se sente incapaz. Sabe aquele texto de 2 Reis, capítulo 4, quando o profeta Eliseu fala assim: o que tens em casa? Para aquela viúva, ela fala o quê? A tua serva não tem nada em casa. Aí tem uma vírgula, uma pausa. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ou seja, ela tinha e pensava que não tinha, porque tem gente que pensa que tem e não tem, mas ela pensava que não tinha, mas ela tinha. Davi não, ele tinha uma convicção: eu tenho algo de Deus, e eu estou indo em nome do Senhor. E ele foi, e ele derrubou o gigante, porque ele colocou o Senhor na frente. Arma de ataque. Arma de ataque. Você só pode atacar quando você colocar o Senhor na frente, porque quando o Senhor vai na frente, os demônios respeitam. Quando o Senhor vai na frente, o reino das trevas respeitam, treme, porque você está indo em nome do Senhor. O Senhor te delega autoridade. Alguém te delegou autoridade. Quem delegou? O Senhor. É em nome do Senhor. Glória. Então você precisa usar essa tática. Agora eu quero orar por você, mas eu quero só ressaltar algo interessante. Com tudo que nós ouvimos, com tudo que Deus falou aos nossos corações, uma coisa que me chama muita atenção é que Golias, ele tinha toda a estrutura de um guerreiro. É admirável você pesquisar a estrutura de guerra que Golias tinha. A couraça, a lança, o escudo, aquelas grevas que ele tinha. Se você estudar, pesquisar, todo o peso, a estrutura, o tamanho dele, ele era um grande guerreiro. Mas Golias, ele pecou em uma coisa: ele estava do lado errado. Ele era um gigante do lado errado. Davi era um garoto, mas estava jogando no time certo. Sabe o que te faz sair daqui hoje aqui com uma bênção nas tuas mãos, com uma vitória nas tuas mãos?
é porque você está do lado certo. Nenhum gigante do lado errado tem vitória. O camarada pode se sentir o maior de todos, mas se ele está do lado errado, ele vai se arrebentar. Então você que está aqui pode se sentir humilde, pode estar desempregado, pode estar passando a maior luta da tua vida, mas você está do lado certo. E se você está do lado certo, é no nome do Senhor, você vai vencer. Você vai vencer. Você pode se colocar de pé, com a permissão do apóstolo Fábio, porque eu quero orar. Pode orar, apóstolo? Eu quero orar por você. Se tiver alguém aqui que ainda não é cristão, não entregou a sua vida a Jesus, se quiser vir aqui na frente, eu quero orar pela tua vida. Pastor, estou na luta, estou enfermo. Quiser vir aqui diante do altar, nós vamos orar. Pastor, preciso de um milagre. Pode vir aqui na frente. Eu quero orar, eu quero te abençoar essa noite. Glória a Deus. Pastor, estou desempregado. Vem aqui na frente, nós vamos orar. É no nome do Senhor, glória. Aleluia. Glória a Deus. Isso, louvor, puder louvar um hino, nós vamos orar. Oh Espírito de Deus, há uma presença dele aqui, irmãos. Há uma unção dele aqui essa noite. Você que tem desejo de abrir a sua empresa, vem aqui. Vem aqui. Eu quero abençoar a tua vida. Oh glória, eu quero ser uma voz profética de Deus. Glória, glória. Você que está passando uma dificuldade no seu casamento, vem aqui. Nós vamos orar, este mal será quebrado do seu casamento, de dentro da tua casa. A unção que você vai levar aqui essa noite vai alcançar a tua casa, vai alcançar o teu esposo, teus filhos. Oh glória. Aleluia. Fecha os teus olhos, o louvor pode louvar. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós ouvimos a tua palavra, nós recebemos aqui, ó Pai, táticas do céu, para vencer, meu Pai, os gigantes que se apresentam. Está aqui, meu Pai, este povo, diante do altar, ó Deus, nós queremos pedir os teus milagres, que o Senhor venha quebrar todo jugo, Deramanchore minaragai. Em nome de Jesus, que todo mal seja quebrado, todo espírito imundo seja repreendido.